Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Nesta semana de acolhimento do ciclo 3, para que você possa fazer uma boa transição do PET 2 para o PET 3, nossos professores elaboraram teleaulas especiais a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 2. Esse é um momento importante para a fixação do que foi visto e de introdução para os conteúdos do PET 3. Agora, estamos com a professora Rose Mello, da área de linguagens. E nesta aula vamos retomar os temas interpretação, compreensão de textos, ambiguidade e variação linguística, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora Rose? Isso mesmo, Dani. Olá, estudante! Então, como a Dani falou, hoje nós vamos retomar, as nossas aulas que vocês trabalharam aí nesse PET do ciclo 2. Então, eu escolhi alguns exercícios para resolvermos, Então, quais são os temas? A Dani já falou aí, Então, é a compreensão e interpretação de texto, Nós vimos o que é compreender e o que é interpretar. Então, relembrando lá da analogia que eu fiz sobre o mar, Compreender é o que está na superfície, é o que está no texto, é o que você lê e entende. E para interpretar, você precisa de mergulhar, lembra? Então, para interpretar, vai além do texto. Precisa de você. Você vai identificar as informações implícitas no texto. Ambiguidade, nós vimos da importância de não haver o duplo sentido em um texto. Por quê? Porque quando uma frase tem um duplo sentido, tem ambiguidade, eu entendo de um jeito, mas Dani pode entender de outro. Então, é um erro grave e não pode conter, E variação linguística, que nos exercícios também requer que você volte lá na aula de variação linguística para responder, ok? Então, eu escolhi algumas atividades, não dá tempo de todas, para serem resolvidas agora, ok? Então, a primeira atividade é a atividade 1 da página 2 do PET. Então, é um texto e vamos voltar lá também da importância da leitura, Como fazer uma leitura? Eu falei bem na aula que você deve ler uma primeira vez simplesmente para ler e a segunda vez para compreender e poder interpretar, Então, para descansar da minha voz um pouquinho, quem vai ler o texto para nós vai ser a Dani. Vamos lá, Dani? Vamos lá. Leia o texto a seguir. O consultor. Um pastor cuidava de suas ovelhas à beira da estrada, quando se aproximou e parou um sensacional carro japonês. O jovem motorista desceu do carrão, elegante dos pés até a cabeça, chegou ao lado do pastor e lhes disse: "Se eu adivinhar quantas ovelhas você tem aí, você me dá uma?" O pastor olhou para o rapaz, olhou para aquele monte de ovelhas pastando ao sol e disse: "Sim." O rapaz voltou para o carro, ligou o seu laptop, entrou no site da NASA, esquadrinhou a área, gerou um banco de dados, uns 50 gráficos em Excel cheio de matrizes determinantes, mais um relatório de 150 páginas impresso na sua mini impressora high-tech. Virou para o pastor e disse: "O senhor tem 1.343 ovelhas aí no pasto." O pastor respondeu: "O senhor acertou em cheio, pode pegar a sua ovelha." O rapaz foi lá, pegou a ovelha e a colocou na traseira da sua Cherokee. Então, o pastor disse: "Se eu adivinhar a sua profissão, o senhor me devolve a minha ovelha?" "Certo", respondeu o jovem. "O senhor é consultor", disse prontamente o pastor. "Como o senhor adivinhou?", perguntou o jovem. "Foi fácil", disse o pastor. "Primeiro, porque o senhor veio aqui sem eu ter o chamado. Segundo, porque me cobrou uma ovelha para me dizer o que eu já sabia.
E terceiro, porque não entende nada do meu negócio, pois acabou pegando o meu cachorro. Obrigada, Dani. Então, a primeira atividade era simplesmente você ler o texto, não é isso? Então, a questão 2, que está na página 2 do PET, é a seguinte: o texto tem fim. Olha lá, então voltamos lá na compreensão e interpretação de texto, né? O texto tem fim humorístico, jornalístico, técnico ou publicitário. Então eu vou começar da letra D, porque essa é facílima, não é, Dani? Porque, olha só, ele é um texto publicitário. O que é um texto publicitário? É aquele texto que vai fazer o quê? Uma propaganda. Qual é a linguagem? Está preocupada em persuadir o leitor, né? E esse texto tem esse fim? De jeito nenhum, né? Ele é um texto técnico. O que é um texto técnico? O texto técnico vai ser uma ata, vai ser um trabalho científico, né? E aqui também não é um texto técnico. É um texto jornalístico? O que é um texto jornalístico? É a notícia, é o artigo de opinião, né? É aquele texto que está preocupado com informar. É o texto que tem a linguagem referencial. Também não é. Então sobrou aqui o humorístico. Ele é um texto humorístico. Você pode falar assim: ai, professora, mas eu não vi graça nenhuma, né? Mas para você, de repente, você não deu risada e nem achou engraçado, né? Mas ele é humorístico porque lá no final do texto, você viu que tem uma quebra de expectativa, de surpresa. Porque quando ele fala duas coisas. Primeiro, porque o Senhor veio aqui sem eu ter chamado, sem ser convidado. Segundo, porque me cobrou uma ovelha para dizer o que eu já sabia. Então, quer dizer, ele já sabia quantas ovelhas ele tinha. E terceiro, porque ele não entende nada. Porque em vez de pegar uma ovelha, ele pegou o cachorro. Então, aí é que está o humor. Ok? Então, o texto tem o fim humorístico. Então, texto humorístico é aquele que às vezes nem sempre você dá risada, mas foi a intenção do autor e ele teve o quê? Uma quebra de expectativa no final. Ok? Próxima. É a questão 4 da página 2 do PET. Em todas as alternativas, os termos retomam o referente. O jovem motorista, exceto em. Então, o que nós precisamos de olhar? Primeira coisa que está pedindo o exceto. É a que está errada. Outra, que nós vamos voltar lá, né? Quando nós trabalhamos, que quando voltam, retomam o referente. O referente aqui é o jovem motorista. Então, quais que são? Eu vou voltar aqui um pouquinho lá no texto. Olha só, voltando aqui, ó. O jovem motorista. Preste atenção nisso aqui. Então, voltando lá no texto... Ó, o rapaz voltou para... Não. Um pastor, ele cuidava, né? O jovem motorista desceu do carro. Então, o jovem motorista desceu do carro. Aí ele conversou com o pastor, perguntou se ele poderia falar quantas ovelhas tinha no pasto, né? Aí o rapaz, olha só, o rapaz voltou para o carro. Então, o rapaz retomou ao jovem motorista. Ligou o laptop e entrou... Eu vou só no pedaço, tá? Aí ele voltou e falou: o Senhor tem 1343. Então, quem era o Senhor aqui? O pastor, né? E o pastor respondeu: o Senhor acertou em cheio. Então, presta atenção que aqui nós temos, ó, o rapaz, você já viu que retomou. O Senhor retomou nos dois personagens. Tanto o pastor chamou o jovem motorista de senhor e o jovem motorista chamou o pastor de senhor. Então também não é o senhor. E você pode olhar aqui também que chamou ele de certo, respondeu o jovem. Então também o chamou de jovem. Então sobrou aqui o consultor. E você vai falar comigo assim: uai, professora, mas chamou de um consultor. Não. O pastor falou com ele que ele é consultor. Mas em momento algum no texto voltou
fez essa referência a ele como um consultor, tá? Então, o termo aqui errado é um consultor. Questão 5 da página 3. Há o predomínio do texto de sequências do tipo. Voltamos lá então em tipos textuais. Este texto que a Dani acabou de ler, o consultor, ele é injuntivo? O que é um texto injuntivo? Injuntivo é aquele que aconselha, é igual uma bula de remédio. O texto é injuntivo? De jeito nenhum. Ele é expositivo? O que é um texto expositivo? É aquele que expõe, ele está preocupado simplesmente em expor uma informação. Também não é. Ele é argumentativo? O que é um texto argumentativo? É aquele texto que tem a opinião e tem o suporte daquela opinião. Também não é. Ele é um texto narrativo, está narrando uma história para nós, né? Tem o lugar, tem os personagens, o tempo e o espaço. Então, o texto é narrativo. Facílimo, né? Com certeza você acertou todas as atividades. Agora, a questão 6 da página 3. No trecho, olha só, se eu adivinhar quantas ovelhas você tem aí, você me dá uma? A forma destacada introduz. O que é a forma destacada? Se eu adivinhar quantas ovelhas você tem aí, você me dá uma? É uma ordem? Dê uma ordem aí? Não, não tem uma ordem. Um conselho? Também não, né? Uma certeza? Também não. Aqui tem uma proposta, né? Ele chegou e perguntou, se eu adivinhar quantas ovelhas você tem aí, você me dá uma? É uma proposta, né? Ele ia descobrir e ia ganhar uma ovelha, ok? Então, uma proposta. Atividade 3, na página 6 do PET. É um outro texto, né? Leia o texto e faça o que pede, tá? Então, simplesmente para ler, e a Dani vai ler para nós, tá? Né, Dani? Vamos lá. Geografia de verdades, Guanabaras, postiças saudades, banguelas, tropicais preguiças, a boca cheia de dentes, de um placável sorriso, morre a cada instante, que devora a voz do morto e com isso ressuscita a vampira sem o menor aviso. E eu sou lobo bolo? Lobo bolo, tipo para rimar com ouro de tolo? Ó narciso peixe ornamental, dize-me outra vez, ou em banto baiano ou em português de Portugal, de Natal. Isso, obrigada, Dani. Nada. Então, aqui é do Lobão, né? Vamos ver então, a primeira era para você ler esse texto literário, né? Então, agora nós vamos ver o que se pede. Vamos ler o enunciado. Então, aqui. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão, né? É uma música do Lobão, explora vários recursos da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Presta atenção, olha a interpretação, né? Ele quer aqui efeitos estéticos. O que é efeito estético? A música, a poesia, o poema preocupa muito com a beleza, com o estético, não é isso? E sentido. Olha só, nessa letra, o autor explora o extrato sonoro, vem de som. Nós vamos ver aqui figuras de linguagem, figuras de som. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Então, duas coisas que tem que prestar atenção no enunciado. É o sonoro, né, o som, e termos coloquiais. O que são termos coloquiais? São os termos que nós usamos no dia a dia, né? Se eu for bater papo com Dani lá fora, nós não vamos preocupar com a norma padrão. Então, vai ser uma linguagem despreocupada, uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, tá? Então, nós temos que olhar aqui em qual desses versos que ele explora o som e a linguagem coloquial, ok? Vamos lá. Quando um doce
bardo, brada, a toda brida. Tem o sonoro? Sim, né? O que é o sonoro? É brincar com as letras. Aqui eu tenho bardo e eu tenho brada, mas eu não tenho o coloquialismo. E tem que ter os dois, ok? Em velas pandas, suas esquisitas rimas. Olha só, eu não tenho também aqui o coloquialismo, né? Então, olha a C, que devora a voz do morto. Também não tem. Olha só, é lobo, bolo, tipo pra rimar com ouro de tolo? Presta atenção, teve o sonoro? Brincou com as letras, com as vogais ou com as consoantes? Olha só, teve uma troca de consoante, né? Lobo, bolo. Prestou atenção no som aqui? Tipo pra rimar com ouro de tolo. Você já ouviu falar em ouro de tolo, Dani? Não? Eu aposto que muita gente já, né? Ou os pais de vocês. Por quê? Quando você fala ouro de tolo, é um dito popular. É a mesma coisa de falar água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ouro de tolo é um dito popular. É um ouro de mentira para enganar o outro. Então, por isso é chamado ouro de tolo. E aqui nós temos tipo pra rimar. Em vez de usar para rimar, usou pra. Então, tem o coloquialismo? Tem o coloquialismo, né? Então, tise-me outra vez. Não tem coloquialismo aí, né? Então, a verdadeira aqui, né? Onde tem o sonoro, brincou, tem aqui a figura de linguagem, né? Nós tivemos aqui em lobo, bolo, e aqui o coloquialismo, em vez de para, ele usou o pra, ok? Entendido? Então, vamos lá no outro. Tem uma tirinha aqui, né? Questão 3 da página 10. Borges falou... e disse, por que o senhor publicou este livro? Qual foi sua maior motivação? Aí o escritor respondeu, motivação, meu filho? Um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais de escrever e reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever. Então, vamos lá ver. Viu aqui que ele usou um tanto de i, né? Então, por que ele teve essa repetição? Para dar ênfase, né? Isso aqui é uma tirinha. Então, vamos lá. A norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, né? A língua padrão é a linguagem culta, seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico e com a sociedade. Quantas variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio do emprego do pronome demonstrativo esse em porque o Senhor publicou esse livro? Olha só, aqui ele falou assim, ó, porque o Senhor publicou esse livro? Está certo? Não, porque o livro está com ele. Então, estaria correto aqui se fosse este, né? Teria que ser este. Então, não tem norma padrão. A norma padrão seria este. Do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Nessa frase aqui, usou a norma padrão? Usou. Olha só. Olha só. Ele colocou aqui do emprego do pronome pessoal oblíquo. O lo é um pronome pessoal oblíquo. Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Se fosse a coloquial, seria escrever ele, o que estaria errado. Então, ele usou a norma padrão aqui. Do emprego do vocativo, meu filho, que confere à fala distanciamento do interlocutor? Não, porque quando eu falo assim, meu filho, eu não estou querendo distanciar, e sim trazer para perto de mim. Da necessária repetição do conectivo no último quadrinho,
Também não. Ele repetiu aqui, quando a gente repete, o que eu falei? É pobreza de vocabulário. Então, a resposta correta aqui é a letra B, tá bom? Não está aqui, eu esqueci de colocar, mas você coloca aí, tá? Então, ele usou a norma culta, a norma padrão, em escrevê-lo na letra B, tá? Aqui eu tenho as outras questões, eu deixei aqui, todas elas estão com as respostas, corrija no seu PET, volte nas questões e corrija aí que tá todas, e corrija que estão todas com as respostas, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha corrigido e que você tenha acertado todas as questões, tá? Muito obrigada, um beijo e até a nossa próxima aula.